matar e destruir aquilo que Deus tem para nós. O diabo, ele anda ao derredor tentando achar uma brecha em cada um de nós, para nos tragar, para nos tirar do caminho de Deus. Mas Deus nos preparou algo melhor. Deus não está ao nosso redor, Deus não está nos protegendo ao redor. De redor está Satanás, Deus está dentro de nós. Ele está dentro de mim, dentro de você. Se Deus está dentro de você, Deus está com você. O inimigo não tem poder para tocar na tua vida. O inimigo não tem poder para fazer obra má na tua vida, se você crer e continuar praticando as obras de Deus, transformando o seu caráter, o seu coração, a sua vida. Por isso, nessa noite, eu te peço, dê uma salva de palmas para o Senhor que está nesse lugar. Tente imaginar Ele sentado no trono. Tente imaginar Jesus agora sentado no trono, e você olhando para o trono e batendo salva de palmas. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te te adorar, Senhor. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Você pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Tá todo mundo liberado. Normalmente a gente não faz uma sequência, né, de pregador aqui, né? A gente sempre tem vários que pregam. E vou pegar uma aguinha também. Vários que pregam aqui. Mas eu tenho, conversando com o Martim, Deus colocou algo no meu coração semana passada e a gente falava sobre o contentamento, né? Paulo ensinando o povo a estar contente em tudo, mesmo nas aflições, mesmo nas angústias, né? E eu dizia que, naturalmente, você não tem como estar contente em todas as coisas. Viver uma vida natural não te faz ser uma pessoa contente sempre, né? E por viver essa vida natural e carnal, às vezes você tem uma vida frustrada, uma vida cheia de angústias, cheia de lutas, cheia de tristezas, né, de amarguras, decepções. E que Paulo dizia para aqueles que conhecem a Jesus, que somente aqueles que podem ter um contentamento, mesmo tendo muitas frustrações, mesmo tendo muitas lutas, mesmo tendo muitas batalhas, ainda assim há um contentamento que muitas vezes as pessoas ficam estranham, né? E você já deve ter tido experiências, assim como eu tive, vários tiveram, perdão, que mesmo passando por lutas, dificuldades, quando chega alguém que tem uma necessidade, você esquece as tuas lutas, esquece as tuas dificuldades, você diz, não, vai dar certo. Não, Deus está com você, Deus está aqui, Deus vai mudar a tua vida. E a pessoa olha, nossa, mas você está cheio de problemas, você está com essa alegria, você está me incentivando, você tem problemas, você está me incentivando, não, mas que estilo de vida é esse, né? Que alegria é essa que eu não tenho, que você tem, que você transfere, que você passa, né, adiante, mesmo diante das batalhas. Esse contentamento, né? Explicando semana passada, somente porque a gente deve andar no Espírito. Esse contentamento vem quando você e eu sujeitamos a nossa carne, a nossa alma ao Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus vem, você se sujeita a Ele, Ele vem, toma você, Ele conduz a tua vida de uma forma diferente.
Ah, mas ele, agora é ele que está em você, ele te faz um robô, ele te faz um marionete, né? Não, ele simplesmente diz, ele está dentro de você. A Bíblia fala assim, ele está em você, o Espírito Santo se move em você, assim, eles são levitas, com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos inexprimíveis são algo assim, diz, ei, para, não se aflija, não fique perturbado, não fica triste, não fica angustiado, não fica com ansiedade, eu estou em você, eu estou com você, eu vou te ensinar como andar nesse momento de tribulação, de luta, de batalha, fica tranquilo, eu vou te ensinar, você vai me ouvir? E quando a gente está andando no Espírito Santo, o Espírito Santo fala com você e você ouve ele falar, você ouve, você caminha com ele, você está na rua, você vai andando e conversando, e muitas vezes, irmãos, eu trabalhei muitos anos em Itajaí, e logo que eu entendi como é viver uma vida no Espírito, como é se entregar para viver uma vida no Espírito, eu comecei a andar, eu ia almoçar, e eu começava lá, assim, mexendo a boca, mas não saía a voz alta, mas mexendo a boca, dizia, canta la massúria, lara, maia, e cheira lá, oh Jesus, é verdade, Espírito Santo falando comigo, eu conversando com o Espírito Santo, e ele me mostrava algumas coisas tal, e eu disse, nossa, que alegria, e aí nos testemunhos, né, e o Espírito Santo falando, e eu crendo que foi o Espírito Santo falando comigo, e usando a minha boca para falar, e as coisas acontecendo. Então é andar numa vida do Espírito, é você se entregar ao que o Espírito Santo está fazendo, ao que Ele quer fazer, porque agora Jesus não está mais conosco aqui, Ele não está mais, Ele está sentado na sala do trono, leva-nos à sala do trono, Jesus não está mais aqui, mas Ele deixou o Espírito Santo, para ser o nosso guia, para ser o nosso ministrador, o nosso consolador, o que direciona a verdadeira vida que nós temos que levar diante de Deus, não a vida que nós queremos, mas a vida que Deus tem para nós, que Deus quer que nós vivamos, uma vida plena, num mundo caído, pervertido, cada vez mais pervertido, cada vez mais jogado, longe das coisas de Deus. Mas o que é a perversão? A perversão é não querer ouvir a voz de Deus. Deus ama o mundo, Deus ama todos que estão nesse mundo, Deus amou o mundo de tal maneira, a Bíblia diz que Ele deu o seu Filho amado, Ele entregou o seu Filho para que o seu Filho fosse morto, e a morte do seu Filho trouxesse vida para o mundo, e aqueles, tanto quanto o receberam, Deus lhes deu poder para serem chamados de seus filhos. Então se você crê em Jesus, crê, você é filho de Deus. Ele deu poder para você dizer assim, eu sou filho de Deus, e você não vai mais lutar contra pessoas, sabia? Você não luta mais contra pessoas. As pessoas têm a maldade dentro dela, claro que tem, nós somos maus, nós seres humanos, em si, depois que Adão caiu, a nossa natureza se tornou uma natureza má, mas agora Cristo veio e tomou conta da maldade, porque agora o sangue dele nos purificou, não cobriu a nossa maldade, ele nos limpou da maldade, e agora nós entendemos que a maldade que estava em nós, ainda existe nas pessoas, mas elas não têm controle disso, porque nós não tínhamos controle da maldade que estava em nós, porque o bem que eu queria fazer, eu não conseguia, o mal que eu não queria, eu fazia. Paulo fala isso, certo? Então, agora o Espírito não, ele diz assim, não, agora você sabe que existe o mal e o bem, o mal está no mundo, ele está ao derredor, buscando quem tem um coração aberto para recebê-lo. O mal, ele só vai entrar se o teu coração deixar, se a tua mente deixar. Mas, e como que ele vai entrar? Quando você deixa, você abre uma brecha no seu coração, e essa brecha é a oportunidade que ele tem para dirigir os teus pensamentos, as tuas vontades, as tuas emoções, as tuas atitudes. Ele toma conta do seu ser, e ele agora não é mais o Espírito Santo que ministra na sua vida, é o diabo, e ele faz com que você não consiga fazer a obra de Deus. Então ele é um agente que não para, ele não cessa, ele está aí desde que o mundo existe, desde que ele caiu, ele está aí. Então ele está antes da fundação da terra. Então nós não podemos subestimar, né,
as ações de Satanás, do diabo, do mal em si, sobre as nossas vidas. O que nós temos que ter? Uma vida andando, regada no andar no Espírito. E como que eu faço isso? Como que eu consigo fazer isso? Simplesmente, irmãos, andar com Deus, andar com Jesus. Agora, me diga, você que é crente, cristão, ou você que vê os crentes, você vê, não é fácil ir para a igreja, não é fácil andar com Deus, porque o mundo tem muita facilidade, irmãos. O mundo tem muita coisa que distrai, interrompe muitas vezes o caminhar com Deus. Tem muitas coisas que é jogado, e nós somos bombardeados dia após dia com essas terríveis coisas. Aleluias. E agora, nós temos que decidir, ou andamos mais profundos em Deus, ou andamos em cima do muro, ou andamos do lado, na superfície, ou andamos fora de Deus. Eu quero que você leia comigo, eu vou ler o texto todo, é um texto comprido, mas ele vai trazer o que Jesus quis dizer, que está lá em João no capítulo 6, do 1 em diante. Aí você vai comigo compreender por que muitos discípulos, muitos que estavam com Jesus, abandonaram o caminho, saíram da presença de Deus, né? E que não era essa vontade de Deus, e não é essa vontade de Deus, por quê? Porque Deus, eu e você, todos nós, todos aqueles que um dia tiveram um encontro com Jesus, ou que nem hoje, você talvez nunca ouviu falar de Jesus de uma maneira que Jesus pode entrar dentro do seu ser e mudar a sua vida, mas hoje, muitos podem recebê-lo, e aqueles que o recebem, Deus lhes dá acesso a todas as orientações, as direções espirituais do reino dele, e todos os livramentos que ele tem para você, do qual andando sem Jesus você não sabe. Você não sabe, às vezes você está andando na rua e o Espírito Santo fala assim: ei, atravessa. Hã? É da minha cabeça, né? Da minha cabeça, não, atravessa. Não, vou atravessar. Daqui a pouco vem um carro, sobe na calçada que você ia passar. Um exemplo? Quantas coisas a gente já viu, né? De repente um cachorro brabo passou, né? Ou, né, você ia acontecer qualquer coisa, caiu um telhado, ou qualquer coisa. O Espírito Santo tira você. Agora, quando você está longe de Deus, você não consegue ouvir a voz do Espírito, e as coisas acontecem. Então, lá em João capítulo 6, versículo 1, Jesus fala assim, ó: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades, e seguia-o uma grande multidão, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Subiu, pois, Jesus ao monte e sentou-se ali com os discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vindo ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para eles comerem? Mas dizia isso para o experimentar. Eu vou ler na minha versão, tá, irmãos? Depois ele ia experimentar, pois bem ele sabia o que ia fazer. Respondeu Filipe: 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pouco. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Disse-lhe Jesus: fazei reclinar-se o povo. Ora, naquele lugar havia muita relva, e reclinaram-se ali, pois os homens em número de quase 5.000. Reclinaram-se ali, pois haviam ali 5.000 homens. Pronto. Jesus, então, tomou os pães e, havendo dado graças, partiu-os pelos que estavam reclinados, e de igual modo os peixes, que quantos eles queriam,
E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada, que sobejaram os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que operara, diziam: este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Percebendo, pois, Jesus, que estavam prestes a vir e levá-lo à força para fazê-lo rei, tornou a retirar-se para o monte, ele sozinho. Ao cair da tarde, desceram os seus discípulos ao mar, e entrando num barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Enquanto isso, escurecera e Jesus ainda não tinha vindo ter com eles. Ademais, o mar se empolava, porque soprava forte vento. Tendo, pois, remado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar. E aproximando-se do barco, ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Então, eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar, sabendo que não houvera ali senão um barquinho, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, mas que esses tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos haviam chegado a Tiberíades, para perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viram que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos, e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E, achando no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus o Pai imprimiu seu selo. Perguntaram-lhe, pois, o que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, e creais naquele que ele enviou. E perguntaram-lhe então: que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e te creamos? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: do céu lhes deu pão de a comer. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre esse pão. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e que quem crê em mim, jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes vistos, contudo, não me creem. Não me creem. Todo o que o meu Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Porque todo o que o Pai me dá, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, e eu ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então murmuravam eles, os judeus, porque dissera:
eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz agora: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a sua carne e comer? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come da minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como no caso dos vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Estas coisas falou Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Olha que interessante, o 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro esse discurso. Duro esse discurso. Como comer da carne, como beber do sangue, né? O que é isso, né? Não tinham aprendido, né? Não tinham aprendido aquilo que Jesus queria lhes passar. Muitos então disseram: é duro esse discurso, quem pode ouvir? Mas sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disso, os seus discípulos, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o quê? O Espírito é o quê? Vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. A carne para nada aproveita. O espírito, o que eu vos tenho dito são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, que ainda não creem. Aleluias. Pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que criam e quem eram os que havia de o entregar. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Mas por causa de quê que eles voltaram para trás? Mas por causa de quê eles saíram da igreja? Mas por causa de que eles voltaram para o mundo? Mas por causa de que eles voltaram para a velha vida? Porque não aprenderam, porque não entenderam que tinham que viver uma vida no Espírito. E se eles não tivessem vivido uma vida no Espírito, eles suportariam tudo aquilo que Jesus suportou. Mas como não tinham aprendido, não tinham entendido, e Jesus já sabia, eles abandonaram o caminho. E continuou. Por isso, perguntou então Jesus aos 12: quereis vós retirar-vos também? Então respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem nós iremos? Se tu tens a palavra de vida eterna,
E nós já temos crido e bem sabemos que tu é o Santo de Deus. Aleluias. Tu és o Santo de Deus. E a primeira pergunta que eu vou fazer para você é essa: por que muitos abandonam o Evangelho de Jesus? Principalmente nos dias de hoje. Porque muitas pessoas saem do caminho. Qual é o motivo que as leva a andar um tempo com Jesus, a viver um tempo com Jesus, a presenciar os milagres, as obras que Jesus faz, a ter algumas experiências com Deus, mas em determinados momentos elas param e voltam para trás? Primeiro, porque ao se depararem com a realidade do Evangelho, essa realidade não se encaixa com a realidade da vida que ela deseja para si. O que você quer de Deus quando você vem na igreja? O que você necessita? Qual é o desejo que você tem ao chegar aqui, ouvir de Deus, ouvir Jesus falar? O que te motiva a estar aqui nesse lugar? O que te motiva a andar com Jesus? Qual é o princípio básico que faz com que você caminhe com Jesus? Muitos que abandonaram o Evangelho de Jesus, eles amavam uma palavra amorosa. Amém? Jesus tem palavras de amor. Para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Que palavra maravilhosa, Jesus. Nossa, como tu é bom, tu cura, tu faz milagres, você é um homem bom, é bom estar contigo. Não, nós queremos andar com você. Aleluias, nós queremos andar com você. Amam as bênçãos que Deus dá. Deus dá bênção ou não dá? Deus abençoa ou não abençoa? Mas não amam a prática da palavra. Muitos dos que estavam com Jesus abandonaram o caminho, porque a prática e a palavra são diferentes. Eu falar que eu te amo, não vai mudar a tua vida, se eu não praticar o amor, a te ajudando, fazendo as coisas que você precisa, necessita. Amém? Se eu disser, não, eu te amo, Jesus te ama, e ficar só por isso, são lindas as palavras, mas a prática é diferente. Às vezes a prática precisa que você saia da sua casa, saia do seu conforto e vá para um lugar que Deus te manda para abençoar o outro, mesmo no momento que você não quer, no momento que você não gostaria de ir. Mas não amam a prática da palavra, que diz que a fé é preciso ser exercida por obras. Então, se eu e você temos fé em Jesus, a nossa fé, ela não pode ser limitada em eu creio, eu adoro, eu canto, eu danço, eu abraço. Ela não pode ser limitada a isso. A nossa fé, ela é muito mais. E essa fé, ela é construída. Essa fé, ela é construída. Como que ela é construída? Muitas vezes eu e você não queremos fazer a vontade de Deus, porque o nosso corpo luta contra. Mas nós temos que nos esforçar. E muitas vezes se esforçar, você tem que obedecer. Tem coisas que você não concorda, mas você tem que obedecer, amém? Quantas coisas houve no dia a dia assim, não, eu não concordo, mas eu obedeço. Tem que fazer, eu vou fazer. Eu não acho certo. E lá na frente, Deus mostra para você que era certo você ter obedecido, e você alcançou pela obediência, né, aquilo que Deus tinha para você. E aí a tua fé foi ativada. Opa, se eu obedeci, eu alcancei. Agora a próxima eu vou alcançar, eu vou chegar lá, eu vou vivenciar. Aleluias. Enquanto amavam a palavra amorosa, as bênçãos que Deus dá, mas não amavam a prática da palavra, que diz que a fé precisa ser exercida por obra, e que o Evangelho tinha que ser vivido em toda a sua essência. Quando eles descobriram isso, quando eles entenderam que, não, Jesus disse, não é só abraçar teu irmão, você tem que ver ele na essência, você tem que sair do teu lugar, sair para fora, você não pode ficar preso num casulo, você tem que manifestar ele
em outro lugar. E nesse lugar que você manifestar, você vai sofrer. Você vai lutar. Vai vir coisas que vai te fazer querer olhar para trás. Né? E o que o Evangelho, na sua essência, nos leva a fazer? Que muitos não querem, não gostariam, não fizeram. E fizeram eles abandonar. Nos leva a abandonar a velha maneira de viver. A essência do Evangelho é isso. Ou eu abandono as práticas que eu fazia no passado, ou eu não vivo o Evangelho que Deus tem para mim. Aleluias! Eu preciso abandonar para viver a essência. Nos leva a morrer para a velha natureza carnal. Agora eu era uma pessoa má, eu era uma pessoa rixosa, eu era uma pessoa violenta, eu era uma pessoa mentirosa. Agora eu não posso mais viver nessa natureza. Ok? Então, a essência nos leva a morrer para a velha natureza carnal e para viver uma nova natureza espiritual, que é difícil. Irmãos, vigília é bom, né? Mas como é difícil fazer uma vigília, né, irmãos? Orar é bom? É também. Como é difícil levantar de madrugada para orar? É difícil, né? Você tem que se esforçar, porque é uma dinâmica, é uma vontade. Aleluia! A essência do Evangelho nos leva a negar a nós mesmos para seguir a Jesus. Jesus disse: aquele que quiser, que me ama, negue-se a si mesmo, né? E siga-me. Porque não tem como eu seguir a Jesus e viver a minha vida antiga, a vida que eu vivia no passado. É um novo tempo de vida. Aleluias! Então, olha só. Então essas pessoas abandonaram porque não quiseram fazer isso. Outra essência que nos leva a amar a Jesus mais do que o Pai, nosso Pai natural, nossa mãe natural, nossos filhos. O Evangelho diz isso, que nós precisamos ter uma vida de entrega, entregar tudo. Entrega a tua família, entrega teus negócios, entrega teu trabalho, entrega tudo. Entrega os teus caminhos no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mas por falta de ter essa visão, de não ter esse entendimento, muitos abandonam o barco. Porque acham que vou perder aqui, não vê que pode perder agora. Você pode perder agora. Tem coisas que Deus vai tirar de você. Tem coisas que não pertencem a você. Veio com o teu passado. Você adquiriu, tudo bem, amém. Mas tem coisas que Deus disse: olha, isso não é bom para você. Eu vou tirar, vou permitir e vou te dar coisas novas. Só que no meio dessa turbulência toda, eu e você talvez não entendamos o que Deus está fazendo. E diz: não, quando eu estava no mundo, eu não passava tanta necessidade que eu estou passando agora. Por quê? Porque é o momento que Deus está trabalhando. Quando Deus está fazendo algo, irmãos, nós não entendemos. Mas por isso que nós temos que ter que ser resilientes. Deus está no controle? Deus está no controle de tudo, sim ou não? Está ou não está? Então as situações que nós passamos, boas ou más, Deus não está no controle? Se Deus está no controle, mesmo sendo uma situação má, né? Tu não tem como, a gente como cristão, nós temos que ter a convicção que Deus lá na frente está fazendo o melhor. Né? Ah, eu perdi o ônibus. Mas por que será que você perdeu o ônibus? Né? Ah, o ônibus passou. Não, mas eu estou no horário. É, porque normalmente a gente perde porque é pecado nosso, né? A gente está atrasado, né? Se eu perdi o ônibus, né? Não é culpa de eu estou atrasado. Mas e quando você está no horário e o ônibus passou adiantado? Né? Pô, perdi o ônibus. Ah, não acredito. Mas você olha assim, não, quem sabe Deus permitiu que o ônibus viesse adiantado, porque alguma coisa poderia acontecer com a minha vida lá na frente. Sabe, nós temos que ter os olhos que Deus quer, a visão que Deus quer. Aleluias. Então, uma das essências. Outra essência nos leva a praticar as boas obras, né? O que é praticar as boas obras? Você sair de madrugada, teu irmão liga. Quantas vezes, irmãos, amigos, irmãos ligavam, diziam: irmão, estou passando mal, não aguento, tu pode vir aqui orar por mim? Vou. Você pode, eu estou passando mal, não tem ninguém para me levar no hospital, tu pode vir aqui, 3, 4 horas da manhã, você saía correndo, ia lá, pegava o carro, botava a pessoa no carro, ia para o hospital, ficava lá com ele, até ser atendido, depois trazia para casa, sabe? Então, essas obras que nós temos que estar sempre antenados. Uma vez, irmãos, a gente não dá boa. Eu digo: eu vou fazer certinho, olha, eu vou viajar, eu vou comunicar,
né? Olha, estou comunicando, só gostaria que você orasse por mim, porque, né, aconteceu tal uma coisa grave, e eu não vou estar presente, você, né, para não ser, totalmente livre de, né, sem dar satisfação, né, eu vou dar uma satisfação, tá? Isso é hora de bater aqui para pedir uma oração? Isso é hora para pedir uma oração? Não, eu só vim falar que eu vou viajar, orar por nós. Não, isso não é hora. Irmãos, se eu e você não tivermos, se você bater na minha casa e eu não estiver preparado para fazer uma oração a hora que você bater, não estou fazendo a obra de Jesus. Entendeu? Nós temos que estar dispostos e disponíveis o tempo todo, para que quando Deus quiser nos usar, Ele possa nos usar. Outra coisa, o Evangelho em toda a sua essência, ele nos leva a não buscar as coisas terrenas. Ele nos leva a buscar as coisas celestiais, os tesouros nos céus, né? Jesus fala, né? Não buscai as coisas que a traça e a ferrugem destrói, mas buscai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, porque esses tesouros vão estar conosco na eternidade. Então a nossa vida como cristão, essa é a questão que Deus está falando, tua vida, minha vida como cristão, não é ficar com um olhar nesse mundo, mas é olhar além desse mundo. E aí nós vamos estar aptos, e Deus vai nos municiar com prosperidade, porque Deus é o Deus da prosperidade. Deus vai nos municiar com amor, com zelo, com carinho, com satisfação. Deus vai nos municiar com todas as coisas, porque agora nós estamos obedientes à sua vontade, né? O evangelho que busco é para exercer sua fé somente para ganhos de todo tipo para si. Muitos que abandonaram Jesus, irmãos, eles vieram só pelo que Jesus podia dar. Jesus não falou, olha, vocês não vieram porque eu curei aqui, não. Vocês vieram porque eu alimentei vocês. Vocês vieram aqui porque eu alimentei vocês. Outros vieram, não, vocês vieram aqui porque viu eu fazer sinais pelas curas, porque muitos também vieram pelas curas, né, que eu curei enfermos. Mas vocês não vieram para conhecer o reino de Deus, para conhecer o Rei eterno, aquele que, né. Outra, vocês queriam coisas para esse mundo, tanto que queriam sequestrar Jesus para fazer o rei. A visão deles era que Jesus ia ser o rei deles. Então Jesus teve que dar um jeito de sumir ali para não, né, ser levantado como rei. Então a visão desses discípulos estava longe daquilo que Deus tinha, porque eles não tinham entendimento. Aleluias. É uma fé que Deus tem que fazer, o evangelho que busca é para exercer sua fé somente para ganhos de todo tipo para si. É um evangelho que enxerga a fé em busca de tudo o que se pode materializar em coisas para si e somente para esse tempo secular. Ou seja, Deus quer que você exercite tua fé? Quer ou não quer? Amém? Creia. Não tem trabalho, amanhã vai ter, amém? Não tem, tu quer prosperar? Tu vai prosperar, amém? Tu precisa de uma cura? Tu vai ser curado, amém? Você tem que exercitar a fé, tem ou não tem? Mas essa fé não tem que ser só para cura, essa fé não tem que ser só pela prosperidade, essa fé não tem que ser só pelos ganhos que você pode obter para esse mundo, não é só para viver essa vida aqui. Essa fé ela tem que ser para olhar as coisas além desse mundo. Senhor, essa cura vai ser para a tua glória, eu vou testemunhar no teu nome, essa cura que eu vou receber, por causa dessa cura, muitos vão crer em ti, vão se converter e vão encontrar o teu caminho no reino, vão entrar num reino que o mundo não conhece, mas nós, os que conhecemos, sabemos o tão poderoso e glorioso que Ele é. Entendesse? Então é esse testemunho que Deus espera. E eles não tinham esse entendimento. Uma fé e obediência sobrenatural nas lutas e tribulações, né? Pulei aqui. Foi lá para baixo, aqui. O evangelho que busca é parecer somente para si, somente para esse tempo secular. É uma fé que Deus tem que fazer tudo acontecer. Não, Deus tem que fazer, Deus vai fazer do jeito que a pessoa quer, que o indivíduo quer, e não como tem que ser ou que Deus quer que seja. Então a nossa fé, ela tem que ser trabalhada, andar no Espírito, ou seja, quando eu e você estamos
contente com as coisas de Deus, quando começamos a andar no Espírito, nós começamos a converter o nosso coração a uma fé genuína que Deus é, uma fé que nos leva a ir além das coisas desse mundo, além das coisas que Deus pode nos dar, além das coisas que Deus pode fazer por nós nesse tempo, porque Deus não nos quer somente para esse tempo, Deus nos quer para a eternidade. Diga assim: eu faço parte da eternidade, eu não pertenço a esse mundo. Aleluias! Glória a Deus, é essa a questão. Então muitos discípulos abandonaram Jesus porque não tiveram esse entendimento. Porque Jesus falou assim: todos os que vieram a mim, o Pai que me deu. E de forma alguma eu os lançarei fora. Por que saíram montes da presença de Jesus então, se o Pai deu para ele? Jesus não expulsou eles. Eles simplesmente foram olhando o caminhar de Jesus, a vida que Jesus levava, que era uma vida diferente, porque tem que ser diferente para ser manifestado, né? Para chamar atenção você tem que ser diferente, né? Você tem que ser diferente. Imagine, se eu chegar aqui vestido de palhaço, não vou chamar a atenção de todo mundo. Nossa, quem é esse cara, né? Que palhação é esse, né? Você tem que ser diferente. Então você tem que se manifestar. Só que a forma que Jesus se manifestava era uma vida diferente. E quando eles começaram a ver que o negócio ia apertar para Jesus, aí é a questão. O negócio foi aí, porque ali fala que logo Judas iria entregá-lo, que era um dos discípulos. Né? Porque estavam se preparando para a Páscoa, né? Então os discípulos muitos deles começaram a compreender que era difícil andar com Jesus, porque ia sobrar para eles. E a nossa vida com Jesus não é uma vida prática. Aleluias. E aí voltando ali, ele diz assim: o evangelho que busca para exercer sua fé somente para ganhos do tipo para si. É uma fé que Deus tem que fazer tudo acontecer do jeito que nós queremos e não do jeito que tem que ser ou que Deus quer. Agora, por que muitos deixam de seguir a Jesus Cristo? Olha que interessante, ali era porque muitos abandonaram o evangelho. Né? Eu vou lá para João. Ô Jesus, eles não nos seguem mais, eles saíram, né? Eles foram para outro evangelho. Jesus diz: olha, deixa eles, né? Deixa eles. Então, muitos não seguem o evangelho de Jesus. Agora, muitos deixaram de seguir a Jesus. Mateus 19, 16 a 30 lá, Martã. Essa eu vou pegar lá. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Aí respondeu Jesus: por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Amém? E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Segue até o 30. Replicou-lhe o jovem: tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Aleluias. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Segue. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Disse-lhe Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será depois de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade eu digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos
para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãs, ou irmãos, pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. E no 30, porém muitos serão primeiros e muitos e os últimos, porém muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão primeiro, né? Então o que acontece? Quando Jesus falou para o jovem, cara, abandona essa vida que tu está levando aí, é isso que ele quis dizer. Abandona esse modo de viver que você está vivendo aí. Ele não queria o dinheiro do cara, né? A gente sabe que ele não queria. Ele queria mostrar para o cara que o coração dele era enganoso. Ele mostrou para o cara o seguinte: olha, abandona essa vida, esse jeito de andar. Você está andando de uma forma, não adianta você fazer as coisas boas, né? E você não querer entrar para o reino. Não adianta nós estarmos aqui na igreja fazendo a obra de Deus, pregando a palavra, ouvindo a palavra, né, consertando a nossa casa, se nós não quisermos entrar para o reino de Deus. Porque a obra de Deus é esta: que creais naquele que Ele enviou, Jesus Cristo. E o Jesus veio para nos levar para onde? Para a vida eterna. Então, se você está consertando tua casa, conserta ela para a vida eterna. Se você como casal está se relacionando melhor com a tua esposa, Jesus está te ensinando, né? Se você como marido, você como empresário, você como trabalhador, você está tendo uma nova visão na tua empresa, melhorando o teu caráter no lugar que você está, faça isso não para você ser reconhecido, não para você, sabe, ser só amado naquele lugar, mas para você ser amado para a vida eterna. Faça isso para Deus, porque Deus está fazendo isso na tua casa para te levar a viver uma vida lá, melhor que está na tua casa, melhor que está no teu trabalho. Aleluias! Então, por que muitos deixam de seguir a Jesus Cristo? Porque seguir a Jesus de verdade é necessário que, primeiro, se abandone muitas coisas. Muitas coisas nós temos que deixar de fazer. Que você deixe de seguir a você mesmo. O que você pensa, eu acho que não está certo, eu acho que não é assim, não. O que ele falou está errado. Não, Deus não é assim, Deus é amor. Não, Deus, sabe? Deus não faz isso. Faz, tem coisa que Deus faz, permite, sabe? Então deixe de seguir você mesmo, seguir os seus conceitos, né? Muitos deixaram de seguir a Jesus Cristo por causa das suas convicções. As de Jesus não valiam nada, as dele que valiam mais. Seguir as suas vontades, que preferiram seguir os seus desejos, os seus planos, seguir os seus projetos, seu modo de viver. Muitos deixaram Jesus para seguir o seu modo de ver e viver a vida da sua forma, seguir as práticas que você ama. Tem coisas que você faz, que eu faço, que não agrada a Deus. E porque não agrada a Deus, às vezes a gente deixa de frequentar alguns lugares, né? Deixa de ir, abandona a igreja, não vou mais, porque agora vai, né? Porque Deus abomina. Porque seguir a Jesus, além de ser amor, também é justiça. Deus é justiça, Deus é justo. Se nós plantarmos alguma coisa, amém? Como cristãos, nós vamos colher. E o que significa colheita? A colheita significa o juízo. A colheita é o juízo. É Deus que vai agora, não. O que eu planto, eu vou colher. A colheita é o resultado daquilo que eu planto. Então, o resultado daquilo que eu planto é o juízo. A justiça vamos ver, o que ele plantou é bem, o juízo é bem. O que ele plantou é mal, o juízo é mal. O juiz ele faz, o que o juiz faz? Ele só dá a sentença segundo os autos. Quem faz a investigação, né? Quem faz a defesa, né? O promotor faz a investigação, né? Abre a investigação. E o advogado abre a defesa. O que pesar mais, né? E as provas que tiverem ali, o juiz vai dar o quê? A sentença. O juiz quer condenar? Todo juiz, irmãos, que tem um coração cristão. Agora vou puxar a farinha para o juiz cristão. O desejo dele é que a pessoa não fosse condenada, que as provas que por vier fossem trazidas eram provas que realmente fossem inocentar o réu do que condenar, porque é ruim condenar, é difícil condenar,
porque é uma vida que está ali. Então Deus é a mesma coisa. Então Deus é amor. Deus não quer condenar ninguém. Aleluias. E outra coisa, o evangelho que busca é um evangelho de conveniência, onde Deus tem que abençoar suas vidas, com livramentos, ou com ganhos financeiros, restauração familiar, restauração de saúde, ou abençoar suas vidas com prosperidade só. Não, Deus quer fazer tudo isso, irmãos. Deus quer te abençoar. Deus quer te prosperar. Aleluias. Deus quer que você tenha restauração familiar, amém? Que a tua família seja, sabe, uma excelência. Deus quer que a tua saúde esteja 100%. Deus quer que você seja tudo isso. Mas antes de tudo isso, Ele quer que você seja dele. E se você e eu não aceitarmos essa condição de sermos primeiro dele, o que vai acontecer? Nosso coração vai nos afastar daquilo que Ele tem para nós. E esses discípulos se afastaram, saíram da presença, porque o evangelho que busca é para exercer sua fé somente para ganhos de todo tipo para si. É o evangelho que exerce a fé em busca de, estou aqui, muitos abandonam o caminho porque foram os que se apaixonaram, ouviram o amor de Deus, amém, Deus é bom, me curou, restaurou minha casa, né, e a sua justiça, mas quando lhes é falado do juízo de Deus, preferem não continuar por motivos escuros. Muitas pessoas, irmãos, se afastaram, a gente sabe disso. E essa exortação aqui, porque isso é uma palavra de exortação, é para que você permaneça firme, antenado. Não deixe o diabo. Lembra que eu falei no começo? O diabo está onde? E o Espírito Santo está onde? Então ativa o Espírito Santo, anda numa vida do Espírito. Porque se você andar numa vida do Espírito, você jamais satisfará a concupiscência da carne. E satisfazendo a concupiscência da carne, ela te afasta de Deus. Porque muitos abandonaram o caminho, porque se apaixonaram, foram os que se apaixonaram por ouvir o amor de Deus, a sua justiça, mas quando lhes é falado do juízo de Deus, preferem não continuar por motivos escuros, porque ao andar com Jesus, mais cedo ou mais tarde, as más obras e as práticas serão trazidas à luz. Entendesse? Opa, por isso que andar com Jesus é responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade com a minha vida. Você tem com a sua vida. E muitos têm muitas coisas escondidas e não querem que sejam reveladas. E querem continuar com elas nas trevas ocultas. Então, peraí, se na igreja, porque a Bíblia diz que quando eu chego em contato com a luz, tudo que está oculto é manifesto, amém? É isso? É isso que a Bíblia diz? Então, tudo que está oculto vem para a luz. Muitos dessas que abandonaram Jesus sabiam disso. Olha, eu não prefiro essa vida nas trevas do que revelar lá na luz. Por quê? Por vergonha, por orgulho, aleluias. Agora, por que muitos andam um tempo com Jesus e depois abandonam o barco e simplesmente voltam para trás? E eu estou concluindo aqui, porque ao andarem com Jesus, após receberem o primeiro amor, descobre que andar com Jesus requer, tem que se esforçar, irmãos. Domingo à noite aqui, nós podíamos estar em qualquer lugar, nós viemos aonde? Ouvir uma palavra. Nós saímos 4 horas, às vezes 5 horas de casa para ver o que? Ensaio do louvor, né? Limpar a igreja, domingo de manhã, né, César? Né? Viemos aqui limpar a igreja, né? Lógico, então requer esforço, né? Sacrifício, né? Ajudar um irmão, né? Dar um conselho, orar, né? Sofrer junto, sorrir e chorar junto. Requer renúncia, entrega, submissão. Difícil, irmãos, nós que temos uma vida hoje nesse mundo, nós somos autônomos, todos nós mesmo trabalhando, nós somos autônomos. Hoje está fácil para qualquer coisa. Eu vou dizer uma coisa para você, se eu e você decidirmos hoje sermos um andante, um andarilho, você vai passar fome? Vai ou não vai? Não vai. Porque você sempre vai achar alguém que vai te alimentar, que vai te dar comida, né? Mas daí você não se sujeita a nada, não se sujeita a um sistema, você não se sujeita a nada. E Deus, e o reino de Deus é um sistema de santificação. E santificação requer renúncia, requer entendimento, requer aprendizagem, requer tempo, requer investir tempo, gastar tempo. Aleluias. Outra coisa, entregar mesmo a tua vida. Entrega a tua vida para Jesus. Entrega, não segura ela não. Se você está
passando por dificuldade, entrega. Entrega. Não tenha medo de entregar. Não tenha vergonha. Eu me escondia atrás do poste. E o pregador pregando. E eu lá, escondido, lá no final da porta, só esperando a porta abrir para mim poder, E aí o Jesus pega e fala: ei, você que está aí atrás do pilar, teu tempo está acabando. Levantou, deu olho para trás assim do pilar, aquele relógio grande mesmo, ele mostrou um relógio, técnicas de pregação. Existem 2 tempos na vida do homem, o Cronos e o Kairos. O Cronos é a vida biológica que você leva, ela tem começo, meio e fim. E o Kairos, ela tem começo, mas não tem fim. Agora, qual é o fim que você quer levar no Kairos? O Kairos é o tempo de Deus, mas tem o tempo da morte eterna. Qual caminho você quer tomar? Porque Deus diz: vai te levar. Não, vai me levar? Sim, no Cronos e no Kairos. Eu digo: Deus vai me levar. Não, Deus, não quero. E eu com aquela vergonha. Não quero nem saber o que vão pensar de mim. Eu não quero morrer. Eu fui por uma necessidade. Mas Deus falou no meu entendimento. Deus falou, porque eu vou morrer? Eu vou morrer? Não quero morrer. E fui lá para frente, e fui para a oração, e orei e aceitei Jesus. Só que no momento que eu comecei a confessar Jesus, eu andava com peso nas costas, parecia que tinha uma canga de boi nas minhas costas. Depressão. E quando eu pensei, digo, agora eu vou. Quando eu só fiz menção de botar o pé, virar assim, sair da coluna, aquele peso saiu. E quando eu cheguei na frente do altar, irmãos, eu disse assim: não, eu não quero morrer, nem nessa vida, nem na outra vida. Eu quero uma vida com Cristo. E aí, irmãos, o Espírito Santo tomou conta, porque quando você confessa o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, tua vida muda. Tudo se faz novo. Só que esse novo, muitos daqueles discípulos não quiseram, porque requer obediência. Requer obediência, requer renegar tudo por amor de Jesus. Aleluias. Sacrifício, renúncia, entrega, submissão, sujeição, ter uma vida sem vaidade, irmãos. Ter uma vida simples, ter uma vida sem hipocrisia, ter uma vida desnudada, sem mentiras, sem disfarces, sem soberba. Muitas vezes uma vida sem honra perante a sociedade, né? Ah, ele é crente. Quantos são crente? Sim, os Bíblia andam com a Bíblia embaixo. Crente não sabe nada. Crente não sabe, crente não tem entendimento de nada. Crente é burro, né? Crê num Deus que não vê, né? Vergonha. Às vezes você vai lá ajudar, por exemplo, você pega uma pessoa que é um ladrão e você vai lá e prega a palavra para ele, e você está do lado dele, né? O cara é ladrão, e você como pastor está lá, diz: não, cara, para com essas coisas, ele está lá, aí os caras te vê do lado do cara: vi 2 ladrão, você está tratado como um ladrão, sabe, e acontece. Não, é uma vida sem honra perante a sociedade, uma vida de perseguição muitas vezes, uma vida de humilhação. E é por isso que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Aleluia. Qual a diferença dos chamados para os escolhidos? Qual é a diferença? Você foi chamado ou não foi? Amém? Sim. Mas você está aqui porque você foi escolhido. Por que você foi escolhido? Porque você decidiu. E quando você decide estar na presença de Deus, Deus escolhe você. Deus chama a todos, mas os que decidem, Deus conduz. Os chamados entregam a alma, entregam de alma, irmãos. Olha, escute o que eu vou falar. Muitos vêm na igreja, aquele primeiro amor, se entrega de alma. O que é alma? Sentimento, vontade, emoção. É uma vida rebelde. Eu sei, a minha alma eu conduzo, a minha vida eu sei. Agora, os escolhidos entregam de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito significa vida de fé verdadeira e obediência à palavra de Deus. Decidiram viver e permanecer em Cristo, porque viveram um evangelho obediente, com fé no Espírito, uma fé de obediência sobrenatural, nas lutas e tribulações, nas horas boas e nas horas difíceis. Coloque-se de pé, diga assim: eu sou o que está e o que permanece com Jesus. Aleluia.
tendo e não tendo, para alcançar o alvo de Deus. Eu vou terminar aqui, irmão, que passei uns minutos. Eu quero que você levante suas mãos e eu vou orar por você. E assim, pode ser só um ministrar aqui. E eu vou orar por você. O que está te impedindo de viver uma vida no Espírito? Eu não sei. De repente você está vivendo uma vida no Espírito. Mas se você não estiver conseguindo viver essa vida no Espírito, se você ainda está em cima do muro, ou se você está do outro lado do muro, ou se você está nesse lado do muro, o que tem rodeado a tua vida, que tem influenciado e muitas vezes tem colocado no seu coração o desejo de abandonar a fé, de largar o caminho, assim como muitos discípulos largaram, saíram e não quiseram mais andar com Jesus. Nessa noite, coloca teu coração agora diante dele e diga assim: Senhor, me motiva, Senhor. Abastece o meu espírito, Senhor, com o teu Espírito Santo. Derrama o fogo santo sobre ele. Purifica a minha alma, Senhor. Lava os meus pensamentos. Tira, Senhor, a dúvida, a incredulidade, Senhor. Ô Senhor, eu não quero abandonar. Eu não quero sair da tua presença, Senhor. Eu quero viver, Senhor, até os fins dos meus dias nessa terra, Senhor, sendo fiel a ti. Não me faça, Senhor, retornar, Senhor, para o mundo que está perdido, Senhor. Senhor, não, Senhor, eu não quero o meu coração mais nessas coisas, Senhor. Mas o meu coração, Senhor, está sendo atraído, a minha mente está sendo atraída para essas coisas, Senhor. Para esse mundo, Senhor. Mas eu não quero, Senhor, eu preciso, Senhor. Unja-me, Senhor, com o espírito da obediência. Unja-me, Senhor, unja no Senhor a tua igreja com o espírito da obediência, Senhor. O espírito, Senhor, que resiliente, Senhor. Que não, Senhor, não olha para todos os lados, mas olha só para um propósito, para o alvo, Senhor, que é o Senhor. Oh, Pai, nessa noite, Senhor, nós saímos dos nossos lares, Senhor, para ouvir essa palavra. Quando Jesus falou que era o pão da vida, Senhor, que o seu sangue era a bebida verdadeira, Senhor, Ele está dizendo assim: olha, o pão da vida é o alimento, a minha carne é o teu alimento, a minha carne é o teu modo de viver. Se você se alimentar de mim, você vai aprender de mim, assim como eu andei nessa terra, assim como eu caminhei nessa terra, assim como eu fiz nessa terra, assim você deve fazer, assim você deve viver. Talvez você tenha visto que a minha vida, assim, Jesus mostrando para eles, a minha vida não foi fácil e eu vou precisar morrer. Assim também você precisa morrer. E talvez você tenha medo de morrer. Talvez você tenha medo de perder essa vida que você tem. Mas Jesus não, Ele não olhou para o lado, Ele olhou para aquele que chamou para cumprir o propósito. Porque se Deus enviou Jesus para cumprir o propósito, Deus enviou você a Jesus para andar com Ele para cumprir o propósito. Porque Ele disse: o Pai que me deu, e aqueles que o Pai me deu, jamais eu rejeitarei. Jesus ama você. Jesus não te abandona. Jesus não te rejeita. Então lute com todas as tuas forças, com todo o teu coração, lute com toda a tua alma, com todo o teu corpo, subjugue o seu corpo. Paulo dizia: eu esmurro o meu corpo todos os dias, para ver se nele eu encontro a salvação da minha vida, todos os dias, para não sair da presença dele. Então, nós temos grandes exemplos a seguir. Se motive dia após dia, leia a palavra, ore em espírito. Senhor, mas eu não sei orar no espírito. Senhor, me batiza com fogo, pede para o Espírito Santo te batizar com fogo. Eu oro para que o Espírito Santo desça sobre a tua vida com fogo, com sinais, prodígios e maravilhas, com línguas,
Como línguas de fogo você vem orar, que você tenha revelação, que você tenha a visão do reino, que você tenha fé sobrenatural, para que não olhe mais para as coisas desse mundo, mas para as coisas que estão adiante de você. Nessa noite, Deus ungiu a tua vida nesse lugar. Deus ungiu o teu coração nesse lugar. Deus te trouxe aqui para mudar a tua vida, mudar o teu conceito, mudar os teus caminhos, mudar os teus destinos. Deus te trouxe aqui para fazer algo novo em você. O Espírito Santo, Ele está aqui se movendo nesse lugar para operar em você tudo aquilo que Deus sonha para você, todos os planos que Deus tem para você. Você só precisa dizer: Senhor, me ajude, Senhor, me auxilia. Eu sou fraco, não tenho forças, ajuda na minha fraqueza. Eu quero vencer, eu quero alcançar, eu quero ser aquele herói da fé que está mencionado na palavra de Deus, que cumpri a carreira, que guardei a fé, e que agora está posto sobre a minha vida a coroa da vida eterna. Oh Jesus Cristo, Yeshua, Yamashia.